A Rádio Atlan apresenta Janela do Tempo. A vida sob a perspectiva existencial humana. Apresentação: Giancarlo Panosso. Olá, buscadores! Aqui quem vos fala é Giancarlo Panosso e este é o programa Janela do Tempo, onde analisamos a vida sob a perspectiva existencial humana, sempre tratando de assuntos paralelos da área das artes, das ciências, das políticas, religiões, filosofia e espiritualidade. No programa de hoje vamos falar daquilo que a mitologia grega considera o tema da separação do céu e da terra. E para entendermos melhor isso, que vai estar ligado ao surgimento do espaço e do tempo, é importante que a gente relembre um pouco do que tivemos no episódio anterior, em nosso programa Janela do Tempo, na semana passada, em que tratamos a respeito do começo do mundo, do nascimento do caos, surgindo de uma forma sem personalidade, um abismo, um buraco negro, algo até insondável para a nossa perspectiva humana, mas que ao longo do tempo passa a representar a origem do Deus primordial, ou até mesmo da mente, do ser que criou esse nosso universo. Junto com o caos, também nasce sem explicação alguma, segundo a mitologia grega, uma deusa formidável, que é a Gaia, conhecida como o chão firme, como a terra, o sólido, os elementos sólidos, os primeiros elementos tangíveis e confiáveis nesse nosso universo. Ao contrário do caos, Gaia até representa um aspecto de ser uma mãe por natureza, aonde todos os seres futuros vão em breve sair dentro dessa criação. Surge também do próprio caos aquilo que a mitologia grega chama de Eros primordial, que também passa a ser representado muito mais como um deus e não como uma personalidade passível de ser entendida nos moldes humanos que nós temos hoje de percepção. E esse Deus, então, chamado de Eros, é uma energia expansiva que vai fazer com que brotem e se desenvolvam seres aqui no seio de Gaia, sendo então Eros uma espécie de um princípio de vida, uma força vital. A missão de Eros, a princípio, estamos falando de acordo com os estudos da mitologia grega, é que todas as divindades futuras passem das trevas para a luz, ou seja, consigam se libertar desse início caótico e possam atingir um nível de iluminação, de harmonia, que vai configurar uma trajetória descrita pela mitologia grega, de que a criação ela tem que sair deste caos original e um dia, futuramente, chegar num universo organizado, melhor representado pela expressão cosmos. Daí, quando a gente ouve falar do caos ao cosmos, é praticamente todo um desenrolar desse desenvolvimento da criação, que hoje, pela revelação cósmica, a gente até considera que é uma criação indevida, que foi feita às pressas, sem muito planejamento, e aconteceu um acidente, e o próprio Criador cai, pelo menos parte dele, se desfacela dentro da própria criação. Acontece que, como a gente viu também, e estou repetindo aqui para a gente fazer uma linha com o programa e o episódio de hoje, existiu uma espécie de uma tríade na origem do universo, segundo a mitologia grega, que estava focada nessa entidade, nessa divindade chamada Caos, também em Gaia e também em Eros. Mas é claro que Hesíodo, na sua Teogonia, ele traz também na origem desta criação uma quarta divindade, conhecida como Tártaro. Tártaro inicialmente é descrito como um lugar brumoso e até aterrorizante, cheio de mofo, mergulhado nas mais profundas trevas. Só que o Tártaro, esse lugar brumoso, também vai ser representado como uma divindade, além de ser um lugar. E o Tártaro encontra-se nas profundezas de Gaia, tão distante lá que precisaria de 9 dias de queda. Bom, a partir desses deuses primordiais, é claro que do caos ainda nascem mais filhos. A gente comentou sobre o Érebo e a Nix, e também que Érebo e Nix, que são duas criaturas divinas, também vão gerar outros seres, como o Éter e a Hemera. E o impulso dessa energia de Eros faz com que Gaia
tempo mais adiante, se a gente quiser pensar assim, mas o tempo ainda não estava definido como algo conceitual, faz com que Gaia dê à luz, sem ter marido algum, sem ter uma relação com nenhum outro deus, a um outro deus que se destaca, chamado de Urano. Urano vem a representar o céu estrelado, e ele fica estendido sobre a Terra. Então é praticamente o duplo celeste de Gaia. A princípio, nós podemos dizer que Gaia seria a geradora, né, a mãe de Urano. Acontece que Urano e Gaia vão passar a ter relações que a gente chamaria hoje de relações matrimoniais. O próprio Urano, por estar colado, né, esse céu celeste estar colado constantemente na Terra ou em Gaia, ele passa a ser influenciado por uma paixão erótica. Então a gente fala a partir das influências então de Eros, e neste contato com Gaia, nessa paixão enlouquecida, ele começa a fazer um monte de filhos na Terra. E esses primeiros filhos serão os primeiros deuses de verdade, segundo a mitologia grega. Porque os deuses primordiais eram considerados às vezes locais ou situações, né, como caos, algo indefinido. Gaia, uma matéria também ainda sem forma, mas de onde tudo virá a ter vida. Eros, uma força primordial. Então, somente a partir da geração dos filhos de Urano e Gaia é que vamos ter realmente a definição ou surgimento dos primeiros deuses de verdade, segundo a mitologia grega. Com essa procriação de Urano e Gaia, até podemos dizer que começa a ocorrer uma perspectiva de humanização do divino, ou seja, a mitologia grega vai apresentando esses deuses com aparência de pessoas autênticas, deuses individualizados e até com características psicológicas. Então, por isso, nosso programa Janela do Tempo, com a perspectiva humana sobre a vida, também trazemos da mitologia grega essas informações que projetam características psicológicas individualizadas a certa altura do surgimento de alguns deuses. Mesmo que são deuses, digamos assim, ditos como verdades, tendo esse caráter de divindade, Gaia e Urano apresentam paixões brutais. Não significa que o universo saiu totalmente do caos. Os deuses surgindo, então, ainda estão longe de serem perfeitamente sábios ou ajuizados, como os deuses apresentados nas religiões que hoje temos aí em estudo, em práticas. Tá? Os primeiros filhos que Urano e Gaia vão gerar são atualmente conhecidos como os Titãs, inclusive nome dado pelo próprio Urano. Podemos dizer que nasceram inicialmente 6 titãs, daquilo que a gente poderia chamar de lado masculino, e 6 titânidas, que nasceram depois numa classificação feminina. Os titãs, esses 12 filhos, eles têm 3 características em comum. São imortais, então é impossível matá-los numa luta contra eles. Eles possuem uma força colossal, é inesgotável, é sobre-humana, e têm uma beleza se encaminhando para algo mais harmônico, se comparado com os deuses primordiais. Mesmo assim, os titãs, quando enfurecidos, eles apresentam um aspecto aterrorizador. E a ordem de nascimento dos titãs passa a ser, primeiro, os meninos, como a gente está usando essa figura de linguagem, e depois as meninas. Oceano é o primeiro titã a nascer. Ele representa o rio que dá a volta completa no planeta. Então veja como a natureza está associada a divindades, ou a divindade está associada à natureza, tal como a gente falou no primeiro episódio deste programa aí de mitologia grega. Depois nasceu outro titã chamado Céu, o terceiro é o Crio, o quarto é Hipério, o quinto é Jápito, e o sexto, chamado de Cronos, esse vai se tornar mais famoso na mitologia grega, porque ele vai assumir depois a função de o deus do universo, né? O Cronos é o caçula e tem uma característica de um pensar curvo. Isso a gente vai entender logo ao longo desse episódio. Das meninas, das titânidas que nascem, primeiro é a Theia, que pela própria expressão, né, Theia, de Theos, de Deus, representa então a titã divina.
Depois nasce Reia, vai ser importante também na história junto a Cronos. Também a terceira titânida que nasce é Temis, representa a justiça, muito importante também. Vai ter relação depois com Zeus, isso a gente vai ver passo a passo. Uma quarta titânida que nasce é a Mnemosine, e pela própria palavra, pela expressão, a gente sabe que ela está ligada à memória. A gente pode até imaginar que está surgindo a memória nesse desenvolvimento desta criação. Aí depois temos as duas últimas titânidas, sendo a Febe, que é a luminosa, e Tétis, que vai ser uma inspiradora do amor. Podemos dizer que os titãs são sempre assustadores e fascinantes ao mesmo tempo. E ficam furiosos facilmente, pois conservam os traços da origem. Eles nasceram das profundezas da Terra, de Gaia, e vieram lá dos confins do Tártaro, que é aquele lugar infernal bem próximo do caos original que conhecemos no princípio deste universo. Por isso, os titãs são mais forças do caos do que da proposta de cosmos que estava acontecendo nos seus primórdios, do universo organizado. Então os titãs são seres muito mais de desordem, de destruição, do que qualquer outro traço de buscar ordem ou de harmonia. Até porque eles mantêm um grau de demência também, originário do próprio Criador, do caos. Urano também engendrou lá com Gaia outros seres monstruosos. E aí surgiram 3 seres que são conhecidos como cíclopes. A diferença em relação aos outros deuses, aos titãs, é que os ciclopes têm apenas um olho e fica bem no meio da testa. E eles também, por serem filhos de Urano e Gaia, eles possuem uma força extraordinária e são violentos ao extremo. Os 3 ciclopes são conhecidos como, o primeiro deles, Brontes, que é o trovão, aquele que faz acontecer os trovões, então a gente pode até associar como Brontes, uma expressão um pouco mais de trovão. O segundo ciclope é o Estérope, e aí está ligado com o relâmpago, que a gente conhece hoje no céu. E o terceiro é o Arges, que seria o raio. Então, Brontes, Estéropes e Arges estão relacionados a esses fenômenos celestes do céu, que a gente conhece, que é o trovão, o relâmpago e o raio. E acontece que Urano e Gaia realmente continuam a fazer a paixão, o amor entre eles. Esse amor, obviamente, em outro aspecto, não relacionado com esse amor talvez humano, altruísta que a gente conhece hoje. Mas dos amores de Urano e Gaia surgiram ainda outros 3 seres que vão ser aterrorizantes, mais assustadores que os titãs e os ciclopes. Aí eles são conhecidos como os hecatônquiros, que Heca, pela tradução grega para o português, significa 100, e tônquiros, braços. Então a gente pode imaginar que Urano e Gaia geraram também seres com 50 cabeças e 100 braços, e com uma força, um vigor inimaginável aos nossos tempos atuais. São 3 seres também, conhecidos como Coto, é o primeiro deles, Briareu é o segundo, e Giges é o terceiro. Então esses seriam os hecatônquiros, seres gerados também por Gaia e por Urano. Aí nós temos que ver a intenção de Gaia, porque estamos longe ainda na nossa narrativa de falar de que o universo está indo para o caminho do cosmos, para ter um final pelo menos harmonioso, em que Gaia provavelmente, como a Terra, essa fonte, essa base onde todos os seres vão nascer, Gaia certamente desejava um lugar harmonizado, a julgar pela sua própria solidez, por sua estabilidade, em contraste com o abismo escancarado de Caos ou de outros seres que eram considerados no passado como seres muito voláteis, mutantes, violentos, instáveis. Já Gaia é um lugar certamente um pouco mais seguro para se ter a organização, a harmonia do universo. Representa até um caminho, uma possibilidade para se chegar algum dia na estabilidade. Mas Urano não dá trégua a Gaia, e ainda por cima detesta os filhos que estão sendo gerados, os 12 titãs, os 3 ciclopes, os 3 hecatônquiros. Por quê? Porque Urano teme que esses filhos venham a tomar o seu lugar de poderoso supremo da criação.
além de tomarem a sua mãe, obviamente, né? Que é sua mãe, Gaia, mas também é sua amante, a sua mulher. Então, Urano não deixa o menor espaço entre ele e Gaia. Seus filhos não conseguem nem sair do ventre materno. E aí, relegado às profundezas da Terra, lá na região caótica do Tártaro, os filhos começam a não perdoar a atitude do pai. Gaia também não aguenta ter tantos filhos dentro de si, e cada vez que nascem mais filhos, junto com Urano, esses filhos e filhas vão sendo comprimidos no seu ventre. Então Gaia vai fazer um plano, vai encorajar os filhos a se revoltarem com o pai. E é sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco. E agora a gente vai para um pequeno intervalo e retornamos com essa sequência da história da separação do céu e da terra, ou da origem do tempo e do espaço, de acordo com a mitologia grega. Voltamos na nossa narrativa da mitologia grega e seguimos contando de que Gaia passa a encorajar então seus filhos a se revoltarem contra o pai Urano, para que os próprios filhos ganhem uma liberdade e possam crescer. Vai ser Cronos, o caçula, o titã caçula, que vai ouvir o pedido da mãe e vai propor uma estratagema terrível contra o pai, contra Urano. Então, com um metal em fusão que se encontra nas entranhas de Gaia, do mais profundo subsolo, a própria Gaia vai fabricar uma foice de ferro com serrinhas para que o seu filho, o caçula Cronos, corte fora o órgão genital do seu pai. E isso vai acontecer quando Urano volta a fazer amor com Gaia numa próxima vez. Então Cronos, de forma terrível, a gente pode imaginar essa cena, se aproveita para pegar com a mão esquerda o órgão genitor do pai e com a mão direita pega essa foice com serrinha e decepa com um golpe seco. Diz a mitologia grega, né, ou através dessa análise, é que se diz que a partir daí que a mão esquerda, que é a mão sinistra, passa a ser marcada por um selo de infâmia. Bom, ainda com a mão esquerda, Cronos vai lançar por cima do ombro o órgão do pai todo ensanguentado. E conforme esse órgão vai voando pelo espaço, né, a partir do sangue de Urano que vai se espalhando e vai pingando pela terra e pelos mares, vão nascer outras terríveis e sublimes divindades. As 3 primeiras divindades que vão nascer são do ódio, são da vingança, da discórdia. E vão ser conhecidas como Eris, né? Eris em grego significa ódio, discórdia. E trazem em si essa marca violenta da sua origem, né? Quando o órgão do Urano foi decepado, é algo totalmente violento, de vingança, de ódio. Essas divindades vão ser conhecidas na mitologia grega como as Eríneas, né? Porque Eris em grego significa discórdia, vingança. E aí, depois no latim, nós vamos conhecer essas divindades como Fúrias. Então esses termos têm sua origem nessa história mitológica. As 3 Eríneas serão conhecidas como a Leto, a Tisífone e a Megera. E os destinos dessas 3 divindades do ódio vai ser vingar o que foi feito com o pai delas, com Urano. Por isso que elas trazem, desde o seu nascimento, essa propensão à vingança, ao ódio. Vai nascer uma outra divindade quando o órgão de Urano, né, decepado, vai chegar e cair sobre o mar. Então a última divindade a nascer deste ato em que Cronos lança o órgão sexual do pai dele por cima do ombro com a mão esquerda e faz com que, ao voar pelos céus, pingue gotas de sangue, nascem as divindades, as Eríneas, e depois mais adiante vai nascer Afrodite, que será a deusa da beleza e das paixões amorosas. Aqui podemos fazer um parêntese. Quando a gente vai analisar as expressões para ódio e amor, com as palavras gregas, nós temos para o ódio Eris e para o amor Eros. Vejam como muito facilmente se passa de um para o outro. Então isso é muito perceptível nessas histórias mitológicas gregas, em que se você tomar alguma atitude, em algum momento você pode estar amando e já cair no campo do ódio, ou até mesmo você com ódio, tem aquela expressão, né? Por trás de um ódio se esconde um amor.
os gregos já usavam palavras muito próximas, Eris e Eros. Mas voltando então à história de Urano e toda essa questão de geração de filhos a partir das suas relações com Gaia, ainda o sangue de Urano, quando é misturado à Terra, vai fazer também que nasçam ninfas, elas vão ser chamadas de Melianas ou Melíades, e também vão nascer gigantes, outros seres assustadores também, e que saem prontos da Terra, né? Saem armados, encouraçados. Então, vejam como deste ato de aproximação, né, vamos dizer assim, e de constância de geração Urano e Gaia, muitas personalidades, vamos chamar assim, ou muitos deuses da mitologia grega vão ser gerados. Com exceção da Afrodite, né, todos os filhos nascidos do sangue de Urano com a Terra vão estar no campo dessa influência do ódio, né, de Eris, se a gente quiser falar. É uma personificação da discórdia, justamente em toda a geração, até porque o ato de você decepar o órgão sexual do seu pai é um ato realmente violento para qualquer espécie de seres que a gente possa imaginar, não só pelo viés da janela do tempo, como a gente está fazendo a nossa produção desse programa, que tem um viés de observação dos fatos a partir da visão humana. Afrodite, se a gente falar um pouco mais sobre ela pertence à zona de influência do Eros, porque ela nasceu do próprio sexo de Urano. Tá? Esse é um detalhe importante. Por mais que esse órgão do Urano tenha derramado sangue pela Terra, ele foi cair lá muito mais longe, atingindo o mar. E contando um pouco mais sobre esses detalhes, quando o órgão sexual de Urano atingiu o mar, ele ficou boiando, ele ficou flutuando na água, no meio de uma espécie da espuma branca, né? Que para os gregos tem uma expressão chamada afros. Então, esse órgão sexual misturado com a espuma, que também saía do sexo de Urano, né, do órgão genital, é que gerou a sublime deusa, Afrodite, que até então era considerada a mais bela de todas as divindades. Afrodite é a deusa da doçura, do carinho, dos sorrisos trocados pelos apaixonados, mas também ela é uma deusa da sexualidade brutal, porque ela vem dessa mesma história em que seus irmãos, né, carregados de Eris, foram gerados a partir do momento em que Cronos faz aquele ato terrível contra o próprio pai. E a Afrodite também traz uma certa duplicidade. Ela é sedução? Sim, mas ela também carrega um pouco de mentira. Ela tem todo um viés de charme, mas esse charme também é carregado como se fosse o outro lado da moeda, como vaidade. Então, além de ela trabalhar esse lado do Eros, né, o amor, ela também vai ser uma deusa muito ciumenta. E isso tem a ver com Eris, uma questão talvez até de vingança, né? E aí mistura então ternura, mas ela tem crises de raiva, crises de ódio. Tudo isso geralmente são gerados, né, quando as paixões são contrariadas. Então, quando Afrodite desperta uma paixão e essa paixão é contrariada, ela não continua agindo com sedução, com charme, com amor, mas sim ela vai com a sua vaidade, com ciúmes, com mentira, com crise de raiva, de ódio, ela vai provocar também algum tumulto nesse âmbito celeste aí, né, do reino dos deuses, vamos dizer assim. E Eros nunca está muito longe de Eris, como a gente viu, né? O amor sempre tem alguma questão de você ficar melindroso, de você disputar com alguém. Então isso vem como uma herança já dessa composição que a gente pode analisar através da revelação cósmica, dessa composição da formação, da geração de novas divindades ao longo da história do nosso universo. E Hesíodo, ele nos diz ainda que quando Afrodite sai das águas, no local que hoje a gente pode considerar que seria lá o Chipre, né, no Mediterrâneo, ela sai sempre acompanhada com outras duas divindades menores que estão ali para servir ela. Então é uma divindade menor chamada Eros também. A gente pode chamar que este Eros é aquele arqueiro com suas asinhas, o Cupido, né, que os romanos vão falar depois.
a figura de um menino bochechudo em forma de anjo, mas dentro da mitologia grega ainda é um arqueiro com asas, então chamado de Eros. Aí surge o Eros número 2, né, o segundo da mitologia grega. E também tem o Himeros, que é uma representação do desejo, tá? Que abre o caminho para o amor propriamente dito. Então, Afrodite tem essas duas divindades menores que a conduzem, né? Um que vai abrir com as suas flechas o caminho para a paixão, para o amor, e o outro que vai provocar o desejo que a gente tem, né? Todos nós humanos temos esse desejo de atração, de sedução, do amor propriamente dito pelas pessoas. Então, essa castração de Urano vai ter uma consequência bem crucial no plano cosmológico, né? Nesse sentido de sair do caos e tentar construir um universo harmonizado, que é o cosmos. As consequências são simplesmente o nascimento do espaço e do tempo. O que significa isso? Quando ocorre a mutilação que causa tanta dor em Urano, né, ao decepar o seu órgão sexual, ele vai dar um salto e vai ir para as alturas. Então esse céu celeste, né, que é considerado Urano, meio que ele vai saltar e colar num teto, abrindo um espaço entre ele e Gaia. Isso significa que é liberado espaço que separa o céu e a terra. E quando abre esse espaço, as crianças geradas, né, os titãs que estão dentro do ventre ainda da própria Gaia, vão poder finalmente sair de dentro da terra. Isto é, começa a surgir uma vida fora da terra. E isso quer dizer que o futuro, que até então estava sendo obstruído por essa pressão de Urano sobre Gaia, ele passa a existir. As novas gerações de deuses começam a habitar o mundo presente, a vida presente, e hoje a gente pode até dizer que as crianças, né, quando nascem, seriam também uma consequência de símbolo, né, uma simbologia de que tem vida nova e a história continua. Então se renovam os deuses, se abre chance para um espaço de futuro e se abre também uma possibilidade de novas histórias com novos agentes. Então, tanto a vida como a história, pela primeira vez, acontece com esses titãs. Igualmente, eles vão gerar movimento, vão gerar novos desequilíbrios, e por isso vai ser incessante essa possibilidade que se abre da desordem continuar, porque eles não foram, digamos assim, gestados na barriga de Gaia de uma forma harmônica e simples. Eles estavam sob pressão. E quando são gerados, saem de Gaia e vêm para esse espaço entre o céu e a terra, é óbvio que vamos ter mais histórias, mais desenvolvimento de fatores caóticos da desordem. O que entra em cena, então, com essas novas gerações? É mais dinâmica do que estabilidade, segue também um caminho mais caótico do que um caminho cósmico, né? E para ficar claro que, assim como Urano tinha esse receio de perder sua divindade, seu reinado sobre o universo, fica claro então que os pais também passariam a deixar suas barbas de molho, vamos dizer assim, em relação aos filhos que nascem. Foi Cronos, né, o caçula, o titã caçula, que mutilou o pai, e ele também vai ser o primeiro a entender, depois do nascimento, né, que os filhos podem muito realmente ameaçar a ordem estabelecida ao longo daqueles que já estavam vivendo por aqui. Então, o poder estabelecido sempre vai estar em risco, né? A gente quer ter o controle sobre as coisas, mas a geração de novas entidades, novas divindades, novos seres, vai realmente abalar o nosso controle. Sendo o tempo um fator de vida, é claro que ele pode trazer também todas as desordens, todas as complicações e desequilíbrios que virão. Então, é preciso desconfiar de Cronos, que é um fator de vida, é claro, mas também é preciso termos a dimensão de que com o nascimento, com a movimentação, com o surgimento de novos seres, novas desordens podem vir. Com o desenrolar de um futuro, de um tempo, talvez a gente não possa cair na armadilha de achar que tudo vão ser flores,
que o caminho vai ser sempre maravilhoso, mas que com o passar do tempo, novas desordens, novas questões caóticas, vamos falar em novos desequilíbrios e complicações, com certeza estão potencialmente aptos a acontecer. Cronos, ao nascer, percebe então que a história é cheia de perigos. Ele vivenciou isso, ele viu o lado interno da rebeldia, do ódio. Depois, quando ele sai, ele nasce, ele começa a perceber que para manter o equilíbrio que adquiriu, para garantir esse poder, mais vale abolir as novas gerações para que as coisas não mudem. Quando ele chega no poder, ele quer se manter no poder. Significa que toda a existência, inclusive dos deuses imortais, vai continuar sendo um dilema quase insolúvel. Você pode bloquear tudo, como Urano bloqueou os filhos na barriga de Gaia, para evitar que as coisas mudassem. E ainda, inclusive, correr riscos que fossem desagradáveis. Então, neste caso, a gente pode pensar que são duas possibilidades. Ou você mantém uma imobilidade dos fatos, você tenta levar uma vida de controle, impedindo que o futuro, que a história, que o tempo surja, mas aí você cai num campo de imobilidade, talvez, de um tédio, e isso não vai te dar aquela sensação de vida, né? Que é tanto o que a gente gosta de sentir. Ou então, para evitar esse tédio, para evitar a imobilidade dos fatos, o transcorrer, a dinâmica da vida, você acaba aceitando o movimento. Aí a história e o tempo, com certeza, é que são os mais terríveis perigos, as mais terríveis ameaças à sua vida. Então, como encontrar um caminho de equilíbrio entre o estar estático ou estar de forma dinâmica desenvolvendo a sua vida? Esta é a grande questão que a mitologia grega traz e que nós precisamos avaliar e avaliar com todos os fatos, com todas as narrativas que vamos ter nos próximos programas. Aproveitamos agora para fazer um pequeno intervalo e em breve voltamos com a sequência dessa história da mitologia grega que estamos tratando no programa de hoje. Voltamos à nossa narrativa sobre a mitologia grega e, como falado no último bloco, a gente sabe que Cronos é o titã mais consciente do perigo que os filhos representam para os pais. A primeira coisa que Cronos vai fazer para se defender dessa ameaça é libertar os irmãos e as irmãs, os titãs e as titânidas, que estão aprisionadas, obviamente, como a gente comentou, sob a terra pela violência de Urano. Cronos liberta os irmãos diretos, mas não vai libertar os ciclopes nem os hecatônquiros, porque ele identificou que esses irmãos ou meio-irmãos eram muito violentos, e isso seria uma ameaça ao poder que ele estava tentando estabelecer para se tornar o rei do universo. Esses meio-irmãos, se a gente quer chamar dessa forma, né, eles vão começar a nutrir um ódio imenso por Cronos, porque Cronos tira os titãs e as titânides do Tártaro, mas não retira eles, e eles ficam ainda presos naquela pressão sob a terra. Cronos vai escolher futuramente Reia, que é uma irmã, sua irmã, a titânide Reia, para ser a sua esposa, juntamente com ele coordenar esse reinado no universo. E justamente com Reia ele vai fazer seus primeiros filhos, né? Só que tem um detalhe: cada vez que Reia engravida e dá à luz a um recém-nascido, Cronos, numa forma de demência total, rapidamente engole inteirinho o seu filho, para evitar que um dia o próprio filho se revolte contra ele, tal como ele fez com seu pai Urano. Tamanho é o trauma que Cronos tem, né, nessa questão que está nascendo no universo da competição entre gerações, né? Filhos tentando destronar os pais. Então, mesmo assim, Cronos não deixa de fazer filhos e filhos com Reia, sua irmã titânida. A primeira filha a nascer de Cronos e Reia é conhecida como Hestia, que representa uma espécie de deusa do lar, da casa, protege a família, né? Essa primeira filha a nascer, e é essa que imediatamente Cronos engole inteirinha assim que vê que Reia dá luz ao primeiro filho.
A segunda filha que vai nascer é chamada de Deméter, e ela é conhecida como a deusa das colheitas, a deusa das estações. Também, imediatamente ao nascer, é engolida pelo próprio pai. E assim segue. Hera também é a terceira filha. Hera vai ser futuramente, através das nossas histórias a gente vai saber disso, a futura imperatriz do cosmos, porque ela vai se tornar esposa de Zeus em algum momento. Hera também é a terceira filha que nasce e também imediatamente Cronos engole ela, com medo de que Hera fosse destronar o próprio Cronos, desse status que ele tem, né, desse poder que ele tem sobre o universo. O quarto filho aí já começa o nascimento dos meninos, então o quarto filho é Poseidon, que é conhecido como o deus dos mares, o deus dos rios, aquele que faz a terra tremer quando pega seu tridente e bate no chão. Também foi engolido imediatamente ao nascer. Hades, que vai se tornar o deus dos infernos, muito associado também ao Tártaro, é o quinto filho e é engolido também ao nascer. E vai ter um sexto filho, obviamente, que todos nós já devemos ter ouvido falar sobre ele, que é Zeus, né? É o deus desse projeto de cosmos futuro, segundo a mitologia grega. Bom, Cronos engoliu um por um de cada filho que nascia, pelo menos os 5 primeiros, justamente pelo medo que ele tinha de ser destituído do seu posto de coordenador ou de ordenador do mundo que estava em processo de evolução. Os próprios pais, né, do Cronos, que a gente pode relembrar aqui, Gaia e Urano, em algum momento já tinham alertado ele que mais dia ou menos dia, um dos filhos que ele tivesse iria destroná-lo, roubando todos os seus poderes. Tal como a própria Gaia sofreu em relação a essa questão do Urano estar coibindo o nascimento dos filhos, Reia, que é a esposa de Cronos, também vai se irritar com o marido, que fica devorando seus filhos cada vez que cada um nasce. Então, antes de nascer o último filho, Reia vai pedir um conselho à mãe, a própria Gaia, e também ao pai, sobre o que ela deveria fazer para que o próximo filho que ia nascer, o caçula Zeus, não fosse devorado vivo ao nascer. O que acontece? Gaia e Urano vão aconselhar Reia a viajar para Lictos, que se situa na ilha de Creta, onde Gaia poderia abrigar o recém-nascido numa gruta gigantesca, escondida embaixo de uma montanha coberta de florestas, um local onde provavelmente Cronos não acharia o seu filho. Ao mesmo tempo em que Reia deveria levar Zeus para lá, era preciso entregar algo para que Cronos engolisse no lugar do bebê. Então Reia teve uma ideia de enrolar uma pedra grande envolta de panos, e Cronos, ao receber esse filho que tinha nascido, aparentemente não tinha um paladar lá dos mais requintados e devora tudo que vem da sua geração sem pestanejar. Então nem desconfia que o que está enrolado naqueles panos era uma pedra. E assim engole sem piscar os olhos, né? Imediatamente se sente aliviado de ter engolido o sexto filho que tinha nascido. Acontece que Zeus está realmente a salvo e está fora do campo da visão do pai e vai ter seu crescimento. Então Zeus, segundo a mitologia grega, vai passar por um processo de crescimento, uma espécie de uma primeira infância que vem surgindo nesse desenrolar, nesse desenvolvimento do universo caótico. E Zeus, segundo a mitologia, vai sendo alimentado por leite de uma cabra chamada Amalteia. Inclusive é desta cabra que vai ser retirado o couro, um couro impenetrável às flechas e lanças dos inimigos. E a partir deste couro, Zeus vai fabricar o seu famoso escudo, conhecido como a égide, que algumas vezes vai estar sendo utilizada por sua filha Atena, né? Ele vai emprestar para Atena. Bom, mas retornando à questão de Zeus, Zeus chega a um estágio de adolescente e logo vai se tornar um adulto com muita força, com muita beleza. Além de salvar Zeus, Gaia e Reia vão seguir com um plano contra o Cronos. Vão preparar uma artimanha para que Cronos vomite todos os seus filhos, inclusive a pedra que ele engoliu pensando que era Zeus. Zeus, por conselho da própria avó, chamada de Gaia,
já nasce com esse desejo de que o universo esteja sob seu poder e que exista uma certa evolução. Alguma semente foi plantada nesse espírito de Zeus para que o universo saísse do seu lado desorganizado, chamado caos, né, esse lado caótico, e fosse em direção àquilo que a gente vem falando, uma espécie de universo organizado, que os gregos chamam de cosmos. Para que o cosmos se construa com todos os seus filhos, netos, sem exclusão de ninguém, a ideia de Zeus é libertar, inclusive, os tios que estão lá no Tártaro, né? Então, os primeiros que Zeus vai libertar, para que ele tenha, talvez aí intuitivamente, alguma coisa estava acontecendo na sua mente, na sua cabeça, de ter reforços e ter apoio contra o pai. Então, ele vai libertar inicialmente os Ciclopes, que o Cronos, o pai de Zeus, havia deixado acorrentado no fundo da terra, lá no Tártaro. Esses Ciclopes são imensamente gratos a Zeus e acabam até lhe concedendo 3 magníficos dons que vão tornar Zeus realmente o mais poderoso dos deuses até então. Os Ciclopes oferecem a Zeus o trovão, o relâmpago e o raio, que, respectivamente, ensurdecem seus inimigos, cegam seus inimigos, e com o raio Zeus consegue aniquilar qualquer outro que tenha intenção de tirar o seu poder. Ainda usando da sua esperteza, Zeus vai libertar os hecatônquiros. Lembra? Aqueles seres com 100 braços, né? E 50 cabeças. E os hecatônquiros também vão se tornar aliados valiosos nessa defesa do poder, da hegemonia, da capacidade de Zeus de conduzir o universo como se ele fosse o próprio rei. A revolta de Zeus, juntamente com seus irmãs Aestia, Hera, Deméter, Poseidon e Hades, contra Cronos, que é o pai deles, e também uma revolta contra os titãs, os tios, os irmãos de Cronos, vai dar início a uma guerra estrondosa, um conflito que a gente nem pode imaginar, algo que vai fazer o universo inteiro tremer. Com a ajuda dos Ciclopes, dos hecatônquiros, Zeus e seus irmãos acabam lançando montanhas inteiras na cabeça dos titãs. Isso faz que o universo inteiro seja sacudido e ameaçado de aniquilamento. Como ninguém pode morrer, nem os titãs, nem Zeus com seus irmãos, nem os próprios hecatônquiros, os Ciclopes, todos são aparentemente deuses imortais, a meta, o objetivo desta guerra não é matar o oponente, isso não é possível ser feito, mas sim vencer o adversário, reduzindo-o a uma espécie de imobilidade. E o que está em jogo dessa guerra entre Zeus e o próprio pai Cronos é evitar que o caos ou a desordem absoluta ganhe através da condução de Cronos no universo, e sim possa futuramente emergir o cosmos. Alguma organização possa ser dada nessa evolução do universo. Como Zeus tem o raio que ganhou dos Ciclopes e também junto com a força dos hecatônquiros, esses deuses de segunda geração, que são chamados de olímpicos, vão vencer essa guerra contra os titãs. Inclusive, esses deuses chamados de olímpicos, né, Zeus e seus irmãos, são assim chamados porque, segundo a mitologia grega, eles guerreavam a partir de um lugar, uma montanha chamada Olimpo, onde foram futuramente morar, Zeus e seus irmãos. Hoje a gente sabe que esse local representa uma loca, né, um geno no universo paralelo, segundo a informação da revelação cósmica, em que os deuses olímpicos, ou os arcontes olímpicos, estariam lá coordenando suas ações a partir deste local de antimatéria no universo paralelo, né, no universo vizinho ao biológico em que a gente vive, os seres humanos vivem. Bom, os titãs ficam aprisionados no Tártaro, eles são cegados com os relâmpagos que Zeus utiliza e são enterrados embaixo de rochedos que são lançados pelos hecatônquiros. Além das montanhas, rochedos são lançados. São derrubados,
Em seguida vão ser acorrentados e ficar totalmente aprisionados no Tártaro, naquele local que a gente sabe que é obscuro e cheio de mofo. Poseidon vai construir, inclusive, enormes portas de bronze, sendo impossível quebrar essas portas ou abri-las, e os hecatônquiros é que vão se encarregar de ficar de guarda lá nas proximidades do Tártaro, para que esses titãs realmente não consigam sair da sua prisão. Ficam trancados até que Zeus futuramente possa ou não libertá-los de acordo com Zeus e os seus irmãos passam a ser então os primeiros deuses chamados olímpicos, e como eram 6, né, a gente sabe que tem Hestia, Hera e Deméter como as meninas, Poseidon, Hades e Zeus como os meninos, eles acabam fazendo um movimento para que também se tornem 12 deuses, tal como era o clã dos titãs e as titânidas. Além de Afrodite, que é tia de Zeus, também passam a compor o grupo dos 12 deuses olímpicos alguns dos filhos de Zeus. Um deles é Hefestos, que é um filho que Zeus teve com Hera, com sua irmã. Ele é o deus dos ferreiros, dos artesãos. Também passa a compor esse grupo Ares, que é o deus da guerra, é também filho de Zeus com Hera. E também entra Atena, deusa da astúcia, deusa das artes, mas aí é uma filha que Zeus tem com uma esposa chamada Metis. E também entram nesse grupo Apolo e Ártemis, que são irmãos gêmeos, Apolo sendo o deus da luz e Ártemis sendo a deusa da caça. Esses dois filhos gêmeos Zeus tem com Leto, que é outra das suas esposas. Ainda no Olimpo, se diz que estão presentes Hermes, que é filho de Zeus e Maia, ele é o mensageiro dos deuses, e também Dioniso, que é um filho que Zeus tem com Semelê. Dioniso, conhecido como deus do vinho. Se fizermos a contagem, então, em alguns contos mitológicos gregos, nós, ao invés de 12 deuses, a gente já tem na contagem 14 deuses olímpicos. É que os mitógrafos antigos não concordavam plenamente entre si, a respeito de uma listagem canônica de quais eram realmente os deuses que compunham esse panteão do Olimpo. Eventualmente, Deméter, Hades e o próprio Dioniso é que não figuram entre os deuses olímpicos. A partir dessa formação dos deuses olímpicos, uma nova dinâmica vai ser dada ao desenrolar da evolução cósmica, e é o que vamos trazer no próximo programa. Esperamos que vocês acompanhem e agradecemos pela paciência e atenção expendida até o momento. Até breve. A Rádio Atlan apresentou Janela do Tempo, a vida sob a perspectiva existencial humana. Apresentação, Giancarlo Panosso.